Bem-vindos a esta análise do portal Encher os Olhos. Hoje a gente vai abordar uma instrução atemporal que vem de Filipenses capítulo 4, versículo 8, sobre como guardar nossa mente. E olha, isso é muito mais do que um verso poético, viu? Funciona como um verdadeiro manual prático para proteger o nosso coração no meio da ansiedade e da confusão do dia a dia. Tudo começa com essa promessa, que é fundamental. A paz de Deus não é um sentimento passivo, algo que a gente só espera sentir. Não, é uma força ativa. Ela guarda, ela de fato protege. Mas como é que essa proteção se manifesta na prática? É o que a gente vai descobrir agora. O autor do texto nos apresenta uma imagem muito poderosa. A nossa mente é como um território precioso, sabe? Uma fortaleza que precisa de proteção constante contra invasões. E quem são os inimigos? Pensamentos destrutivos, mentiras, ansiedades, todos eles estão ali, batendo nos portões. Então, aqui está o ponto central de tudo. O que significa exatamente guardar a mente nesse contexto? A resposta para isso está na linguagem original do texto, que revela uma profundidade militar e estratégica que é impressionante. A palavra grega usada aqui é frureo, e ela não é uma palavra qualquer. Ela descreve uma guarnição de soldados de sentinela protegendo uma cidade. Isso muda tudo, né? Significa que a paz de Deus não é só um sentimento bom, mas sim uma sentinela armada, ativa, na porta do nosso coração. Ela age, mas exige a nossa cooperação. Agora, passando para a análise prática, o versículo 8 não é uma lista aleatória de virtudes, de jeito nenhum. Ele funciona como um protocolo de defesa, um filtro muito poderoso para os nossos pensamentos. Antes de deixar uma ideia dominar nossa mente, ela precisa passar por esse teste. E aqui estão eles, os 6 pontos de verificação do nosso filtro mental. O que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa fama. Cada um desses pontos tem um propósito bem específico na formação do caráter e na proteção da nossa paz. E é muito importante notar que essas virtudes não são isoladas. Elas formam um sistema coeso, bem amarrado. Pensa assim, as 3 primeiras estabelecem os fundamentos do caráter, o alicerce, e as 3 seguintes constroem a estrutura de uma mente santa sobre essa base sólida. Então, vamos analisar primeiro o alicerce, a verdade, a nobreza e a justiça. Esses são os fundamentos inegociáveis de uma mente protegida. Sem eles, qualquer outra estrutura que a gente tentar construir simplesmente desmorona. Olha só, a verdade é o ponto de partida, sempre ancorada na palavra de Deus, nos chamando a rejeitar todo tipo de mentira. O que é nobre nos convida a elevar nossos pensamentos, a pensar em coisas com dignidade, acima do que é vulgar. E o que é justo alinha nossa mente com o caráter de Deus, que busca redimir e não apenas punir. Com os fundamentos bem estabelecidos, o autor destaca em seguida a construção da estrutura, aquilo que fica visível. A pureza, a amabilidade e a boa fama são as virtudes que vão moldar tanto o nosso mundo interior quanto o nosso testemunho exterior. A pureza nos chama a vigiar o que a gente consome com os olhos e ouvidos, e também a integridade das nossas motivações. O que é amável nos ensina a cultivar gratidão, a reconhecer a beleza na criação de Deus ao nosso redor. E, por fim, o que é de boa fama nos orienta a construir uma reputação que honra a Deus, através de um testemunho cheio de graça. E agora, passando da teoria para a prática, o texto destaca algo essencial. Esse conhecimento não pode ser apenas intelectual. A paz que foi prometida só se manifesta de verdade através da ação, da imitação. Aqui, a gente vê o chamado direto à ação. O apóstolo Paulo não se coloca só como um professor, mas como um modelo. Ele nos desafia a praticar o que vimos na vida dele, transformando a doutrina em realidade diária. O ponto crucial aqui é este: conhecimento sem aplicação é estéril, não adianta de nada. A fé verdadeira resulta numa vida que é transformada de um jeito que todo mundo pode ver. A prática é a prova final da nossa fé e é através dela que a paz de Deus se torna nossa sentinela. E qual é o resultado final de aplicar todo esse protocolo de defesa? É uma mente guardada.
Uma mente que é educada para contemplar as coisas celestiais, que encontra satisfação naquilo que é eterno e não no que é passageiro. Isso tudo nos leva a uma verdade fundamental. Os pensamentos que a gente cultiva hoje são as sementes da realidade que vamos colher amanhã. Plantar sementes de verdade, nobreza e justiça resulta numa colheita de paz, de propósito e da presença de Deus. E assim a gente encerra com essa pergunta para reflexão. Que tipo de sementes estão sendo plantadas aí dentro, no seu interior, diariamente? A escolha de cultivar o jardim da mente é nossa. E a colheita? Bem, a colheita depende diretamente das sementes que a gente escolhe plantar. Que este conteúdo ajude a encher seus olhos com o que é eterno e que Deus lhe abençoe e guarde de todo o mal.